Então quer dizer que a Marinha dos Estados Unidos confirmou a existência de OVNIs. Vamos conferir essa história. Tudo certo, galera? Sou o João do canal Espaço Infinito e agora também pelo Facebook. E essa semana a gente foi bombardeado por muitas informações a respeito desse vazamento aí que a Marinha dos Estados Unidos confirmou, né, se tratando de OVNIs, né? E agora a internet está enlouquecida falando sobre os extraterrestres que estão invadindo a Terra e toda essas teorias conspiratórias aí. E eu resolvi fazer esse vídeo para explicar para vocês o que acontece, o que é real, o que não é real, do que se trata, para as pessoas terem informação técnica e científica do que pode ser, do que não pode ser, enfim. Para a gente entender o que acontece nesses vídeos e o porquê, a gente tem que voltar a história desde o início, tá? São 3 vídeos que foram lançados, o primeiro em 2004 e mais 2 em 2015, que foi ali um projeto, né, do vocalista da banda Blink-182, que ele queria exatamente fazer isso daí, que era ver a existência de discos voadores e OVNIs, né? E aí conseguiram esses vazamentos. E depois, em 2015, teve mais 2 vídeos, né? E o ano passado, em setembro de 2019, a Marinha dos Estados Unidos confirmou a veracidade, ou seja, não foi hoje, não foi agora que ela confirmou. Ela já confirmou que os vídeos em si, de fato, eram gravados por caças F-16 da Marinha dos Estados Unidos, né? Se eu não me engano eram F-16 e F-18, né? E a Marinha dos Estados Unidos, agora, recentemente, ela deixou público estes vídeos, tendo no fato de que não apresentaria nenhum risco, nenhum perigo para eles, nada que pudesse ser sensível para eles assim. Então eles, já que tinham sido vazados as informações, eles resolveram simplesmente abrir para domínio público esses vídeos, tá? Eles simplesmente divulgaram e nada mais do que isso. Eles simplesmente, o ano passado, falaram, não, sim, os vídeos são reais, não são forjados, não são manipulados, eles de fato foram gravados pelos nossos caças, e agora recentemente eles deixaram os arquivos públicos. A gente precisa entender o seguinte, tá? A respeito dos vídeos, desde muitos anos atrás, desde a década de 60, que existem avistamentos e registros de OVNIs. Isso é um fato. Antigamente se usava mais a sigla OVNI, né? Que é o Objeto Voador Não Identificado. A gente se referia a qualquer objeto que até então não fosse catalogado, que não fosse identificado naquele momento. Poderia ser um avião com transponder desligado, ou alguma manobra militar, ou um balão meteorológico, que também foram os campeões de avistamentos, né? O pessoal via, troço redondo ali, grandão, tirava foto, disco voador. Fenômenos meteorológicos muito confundido e difundido como se fosse OVNIs. Existem flares, existem vários fenômenos meteorológicos que são naturais e que são muitas vezes ditos como se fossem OVNIs, né? Ou como se fossem coisas de outro mundo, mas se trata simplesmente da natureza. Muitas dos avistamentos também tinham a ver não apenas com objetos propriamente dito, mas com fenômenos. Então a sigla OVNI, né, já começou a perder um pouco o sentido, tá? Dito isto,
falando agora mais em específico do que pode ser, tá? Desde a década de 70, já existia um avião feito pela Lockheed, né? Que ele era uma arma extremamente sigilosa, extremamente secreta, que começou lá no A-12, que era o nome deste avião feito pela Lockheed. O A-12 ele foi o precursor do famosíssimo SR-71, que é o Blackbird, né, que é um dos aviões militares mais rápidos de todos os tempos, que ele conseguia voar, no caso, a mais de 3.500 km por hora. E isso, para a época, era algo de outro mundo, porque até então, na década de 60, os aviões militares, eles, apesar de já terem tecnologia a jato, né, de poder se locomover a grandes velocidades, nenhum deles ainda tinha conseguido atingir acima de Mach 3, né, que seria acima 3 vezes a velocidade do som. Então, isso para a época foi algo extremamente anormal, foi algo que ninguém estava acostumado. Isso daí a gente via depois acontecer na década de 80 com o também da mesma empresa, da Lockheed, que foi o F-117. Esse cara, ele foi o mestre das aparições que todo mundo achava que era OVNI. Por quê? Vocês imaginam assim, na década de 80, no iníciozinho da década de 80, ele começou a ser desenvolvido em 83, tá? Ele tem o formato clássico, aquele de asa delta, ele parece um triângulo, assim, para quem conhece, provavelmente eu vou estar mostrando aí no vídeo. Ele se parece com qualquer coisa, menos com um avião, tá? Você olha para cima, e geralmente o F-117, como ele é um caça bombardeiro, né? E a stealth também, foi o primeiro caça stealth, ele se locomovia a grandíssimas altitudes. Então, em voos comerciais, que era bem mais abaixo, frequentemente eles viam passar aquele objeto muito acima, e rápido também, né? Apesar dele não ser tão rápido que nem o A-12 e que nem o Blackbird, a velocidade dele era de Mach 1, um pouquinho para baixo, assim, de Mach 1, mas ainda assim mais rápido do que os aviões comerciais, e o povo não sabia o que era aquilo. E eles também usavam uma pintura para expelir, né, o calor ali, para testar, negócio meio cromado, meio coisa. Então imagina, você olha para aquilo e vê aquele formato estranho voando acima da tua cabeça e passa ali rápido, vocês vão tirar foto e vão, né? Então isso já tinha se repetido na década de 60, já tinha de novo acontecido na década de 80 com o F-117, e depois a gente viu de novo acontecer com o também famoso o B-2 Spirit, que também é um bombardeiro de asa delta, né? Que ele é um dos mais famosos. Também não é tão rápido que nem o Blackbird, mas ele é mais achatado. Cara, ele é praticamente um disco voador, porque ele é bem achatadinho, esticado e em asa delta, tá? Então tu olha para cima e vê aquilo ali, e geralmente no início da manhã e final da tarde que eles faziam o teste, o sol, né, provavelmente já quando estava se pondo e refletia naquele avião ali, e o pessoal ali de Nevada, na volta ali, eles começavam a tirar as fotos e viam aquele raio daquele troço ali no céu, e pronto, estava feito os avistamentos de OVNIs. Então, essas tecnologias, a gente tem que entender que para a época com que elas foram desenvolvidas, eles eram muito à frente do seu tempo. O que isso tem a ver com esses vazamentos da Marinha atuais, tá? Que eles se locomovem a grande velocidade, tá? E eles fazem movimentos que um ser humano
ele não suportaria, porque devido à velocidade com que ele está e a força G com que faz com que ele se movimente ali, a aceleração é muito alta. Então, provavelmente, um ser humano, na melhor das hipóteses, poderia até desmaiar ou até acontecer algum problema cerebral, algum problema no seu organismo ali. Então, é uma tecnologia muito avançada, né? Eu descarto completamente ser qualquer tecnologia extraterrestre, eu vou explicar o porquê, tá? E a gente está novamente vendo acontecer o que já aconteceu na década de 60, na década de 80, na década de 90, ali com os B2, e a gente está vendo acontecer agora. Provavelmente uma tecnologia extremamente sigilosa, talvez pelos Estados Unidos ou de algum outro país, a gente ainda não sabe, né? Provavelmente a grande chance de ser americana essa tecnologia, de alguma aeronave não tripulada. Diferentemente dessas outras três que eu apresentei agora aqui, essa de agora ela apresenta não ser tripulada. E os Estados Unidos já têm vários drones que não são tripuláveis e que fazem missões militares já atualmente. Só que o que acontece? Quando a gente vê um avião operacional, ele já foi desenvolvido no mínimo uns 15, 20 anos atrás, que foi o início do projeto. Se a gente viu esse primeiro bólido em 2004, provavelmente ele já veio sido desenvolvido há muito tempo atrás, e agora é que a gente está vendo ali os resultados, tá? Então, provavelmente algum drone, né, de uma tecnologia muito avançada que estes caças americanos viram, interceptaram, e nem eles mesmos sabiam do que se tratavam, porque quando um projeto militar de alto escalão, que nem foi o caso desses três, quando ele é desenvolvido, ele de fato ele é muito sigiloso. Como eu falei ali, teve casos de pilotos daquelas aeronaves que nem sabiam o que estava acontecendo, eles só foram saber depois, já nas últimas fases ali, a família deles não sabia nada. Vocês estão conseguindo entender a linha que eu estou querendo criar aqui? Não é nada extraterrestre, simplesmente tecnologia humana que a gente está vendo aí, que a gente ainda não sabe o que é. Provavelmente daqui a um tempo a gente vai saber do que se trata. Mas provavelmente vamos falar sobre os ETs, né? Por que não pode ser um extraterrestre? Por que eu falo com tanta propriedade de ser uma tecnologia humana e de não ser uma tecnologia extraterrestre? Na verdade, não é tão complicado de entender, tá? A física, a astronomia, ela tem um padrão, tá? E esse padrão ela é seguido em toda parte do universo, tá? Se a gente estuda a formação de nebulosas, formação planetárias, formações de sistemas planetários, formações de estrelas, a própria formação do universo, a gente já começa a criar bases para como tudo é criado, para como tudo é feito e para como tudo no universo ele como ele se comporta, certo? O que acontece em vida inteligente, tá? As distâncias no universo são algo tão grandes que nenhum ser humano consegue compreender o quanto é grande as distâncias no universo. Quer ver só? A gente está acostumado com quilômetros, metros, centímetros. Quando a gente vai de uma cidade para outra, a gente conta em horas, certo? A gente conta quantas horas eu levo de uma cidade para outra, se eu vou de avião, se eu vou de carro, né? Enfim. Só que no universo, essas medidas são irrelevantes. Porque eu não posso contar quantas horas eu levo daqui para a Lua, porque seria praticamente impossível, certo?
E viagens assim no universo, elas são extremamente demoradas e de uma energia muito grande. A gente tem duas sondas que no meu canal eu já fiz uma entrevista com o Júnior Miranda, que é um dos maiores mestres aí da engenharia espacial, aí, que fala sobre tudo foguetes. É o mestre nesse caso. Ele explica como é que funciona. E essas duas sondas, as sondas Voyager, a Voyager 1 e a Voyager 2, elas saíram daqui da Terra já faz 40 anos e tudo. E há pouco tempo que elas conseguiram deixar o nosso sistema solar, né? Então, 40 anos não, é 70 anos, tá? Eles saíram daqui na década de 40 e já estão aí há 70 anos aí rodando aí. Isso significa que o nosso sistema solar, ele não é nada comparado ao universo, certo? Para vocês terem uma ideia do quanto é grande, as Voyagers demoraram 72 anos para sair só do nosso sistema solar. Agora, vocês tentam imaginar o quanto tempo demoraria para ir até a próxima estrela mais perto da nossa aqui, que é o Sol, tá? A estrela mais perto daqui é a Próxima Centauri. Ela está 4,2 anos-luz daqui. O que é um ano-luz? Seria um ano viajando na velocidade da luz, tá? Isso significa que se eu conseguisse me locomover na velocidade da luz, eu demoraria 4 anos e 2 meses para chegar nessa estrela, tá? Como a gente sabe que é impossível qualquer coisa no universo se locomover na velocidade da luz, exceto a própria luz, se eu fosse converter para as mesmas velocidades que as sondas Voyagers estão nesse momento, eu demoraria vários mil anos para chegar até lá. No vídeo que eu fiz no meu canal, pelos cálculos que eu fiz, a gente demoraria em torno de 15 mil anos para chegar na primeira estrela mais próxima aqui do Sol, que é a nossa estrela aqui, tá? Isso para primeira estrela, tá? Agora vocês imaginam para a próxima galáxia, fora da Via Láctea, que é a nossa. Que daí não é mais 4, 5, 6 anos-luz. A Andrômeda, que é a próxima galáxia, ela está a 1,5 milhão de anos-luz. E eu não estou exagerando. Vocês têm noção, a menor noção, convertendo isso para a tecnologia humana, do quão impossível é essa viagem? Isso significa que na melhor das hipóteses, ou na pior das hipóteses, não sei como vocês querem ser pessimistas ou otimistas, independentemente do que você acredita, jamais a gente vai conseguir chegar até lá. Com exceção se a gente partir para fantasia de buracos de minhoca, de coisas fantasiosas. Mas para a nossa tecnologia atual é impossível ir até uma próxima galáxia. A gente tem que se contentar com a nossa mesma. Tá? Isso... Digamos que tenha uma vida inteligente em Andrômeda, certo? A mesma impossibilidade que eu tenho de visitá-los é a mesma impossibilidade que eles têm de nos visitar, certo? Então, por mais que tenha vida inteligente em outros planetas que sejam parecidos com a gente, que sejam ou próximos da gente, seria um absurdo pensar que pudesse ter esse contato. Aí entra uma outra questão. E se caso eles tivessem uma tecnologia muito além da nossa? Para que isso acontecesse, precisa de duas coisas. Para uma civilização ser mais avançada que a nossa, precisa de duas coisas. Primeiro, precisa que eles estejam numa sociedade há mais tempo que nós, para dar tempo de ter essa evolução, certo? E precisa também, principalmente, que o planeta deles forneçam essas condições. Só que, para um planeta fornecer essa tecnologia,
o planeta precisa ter alguma tecnologia a mais que a gente não tem aqui, porque a gente ainda não conseguiu descobrir nenhuma energia que consiga nos levar tão rápido de um lugar para o outro no universo. A gente não tem isso disponível aqui hoje, tá? A gente até poderia ter isso, mas em escalas extremamente pequenas, né? Em micro sondas, através de impulsionadas por laser, né? Daí sim a gente conseguiria impulsionar elas a velocidades astronômicas, tá? Mas para nível humano, para mandar um humano de um planeta para o outro, para uma galáxia para outra, a gente não tem essa energia disponível aqui no nosso planeta. A gente não tem essa à disposição. Então, para que uma vida inteligente pudesse vir nos visitar, precisaria que o planeta deles fornecesse essa tecnologia para que eles pudessem se desenvolver, tá? E ainda assim, se a gente levar pelas leis da física que a gente conhece, todas as leis que a gente já testemunhou até hoje, teria vários problemas que a gente vai encontrando, né, em todo o processo, para que eles pudessem vir, tá? Então, grandes velocidades, grandes energias, né, e vários cálculos matemáticos que teriam que ser feitos para justificar essa vinda, tá? E um último ponto que eu quero deixar aqui seria que em toda a história, por mais que eu goste disso, tá? Em toda a nossa história, desde o início dos tempos, todo e qualquer avistamento que a gente teve jamais pôde ser confirmado pelo simples fato de que a gente não recebeu nenhuma visita até hoje, tá? A grande maioria foram forjadas, a grande maioria foram forjadas, ou foram de aviões militares que eles não sabiam o que era, e de fato eles estavam vendo, mas não sabiam o que era, né? E aí depois tem uma pequena parcela que seriam para fenômenos meteorológicos ou de simplesmente alucinações, alguma coisa que a pessoa possa achar que viu, mas na verdade não viu, certo? Mas todo e qualquer caso de vida inteligente, de ter visitado nosso planeta, são fraudes, tá? Mensagens nas plantações. Já foi provado que as próprias pessoas usam técnica para fazer aqueles desenhos, mensagens, sinais. Eu posso fazer vários vídeos desmistificando todos eles, né? Inclusive seria bem didático, seria bem divertido de fazer. Posso fazer, não tem problema nenhum, certo? Mas infelizmente todos eles foram ou forjados ou por falta de conhecimento, certo? Não tivemos até hoje nenhuma visita no nosso sistema solar, tá? E no nosso planeta hoje, a gente tem disponível os maiores e melhores telescópios já construídos pelo ser humano. A gente tem na ESA, a gente tem na própria NASA, a gente tem telescópios no Chile, a gente tem telescópios gigantescos aqui na Terra, que estão 24 horas disponíveis aos cientistas para observar o céu. E a gente monitora os céus, né, e o nosso sistema solar diariamente. E também temos sondas disponíveis fora da Terra. A gente tem o Hubble, a gente tem o Spitzer, a gente tem o ALMA é no Chile, né, é terrestre. Mas a gente tem agora que está para partir, se o coronavírus deixar, se tu terminar, o James Webb também, que vai ajudar no monitoramento. A gente tem várias sondas caminhando por aí. Não vou lembrar de todas aí, mas temos várias que estão disponíveis para ver tudo o que acontece. Então, vocês podem ter certeza de que qualquer coisa que entrar no nosso sistema solar vai ser vista. E também temos os astrônomos amadores que estão observando os céus diariamente
Então pode ter certeza que se fôssemos visitados, teriam inúmeros relatos de inúmeros cientistas ou de astrônomos amadores que com certeza conseguiriam ver. E para quem está assistindo, também pode observar o céu e pode ter a sua própria conclusão. Bastaria comprar um telescópio e você mesmo pode estar olhando para cima, estar olhando para o céu e criar e fazer o seu monitoramento. Se você vê algum OVNI, alguma coisa, pode registrar, certo? Se caso registrar algo que você não conheça, algo que você achar que seja algum objeto, algum artefato, pode enviar tanto para mim ou para algum dos meus colegas que são pesquisadores também, e a gente vai te explicar do que se trata, o que é, o que pode ser, o que pode não ser, tá? Mas, para encerrar o vídeo, que já tem meia hora, só quero deixar registrado que não são extraterrestres, são tecnologia humana. Não foi dessa vez que fomos visitados pelos nossos coleguinhas verdes. Certo, pessoal? Para quem está assistindo pelo YouTube, deixa seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com os amigos aí. Para quem está assistindo no Facebook também, se quiser dar um like aí, compartilhar. Vamos levar a informação para o máximo de pessoas possíveis. Certo, pessoal? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.